meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês como meu jardim tá florido, gente. Tá muito bonito, cheio de flores. E também quero plantar petúnias com vocês, quero plantar novas petúnias aqui na minha janela. Quero mostrar tudo para vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Deixa eu começar mostrando para vocês esse jardim, gente. Olha como tá bonito. Hoje tá nublado, olha, não tem nada de sol, mas as flores estão assim explodindo em flores. Tá muito bonito. A rosinha satina ainda tá cheia de rosas. Essa aqui, gente, ó, a ametista tá linda, tá durando bastante a floração dela, eu tô amando. Olha quantos vídeos, quem é inscrito aqui no canal já sabe, quantos vídeos que eu já fiz mostrando essa linda flor para vocês. E olha que charme que fica em cima dessa mesinha, gente, fica muito linda. E ela se deu muito bem aqui, porque é uma planta que pode ser cultivada à meia sombra. E aqui pega um pouco de sol na parte da tarde, então ela tá se dando muito bem, tá muito bonita. Tá um vaso enorme, gente, tá linda. E eu comprei uma mudinha faz bastante tempo que eu tenho ametista. Só que essa aqui já é uma muda que eu fiz da mudinha que eu comprei. Então é super fácil fazer a muda, eu já fiz várias outras mudas. Já plantei aqui no jardim, porque simplesmente eu tô amando cultivar essa flor, gente. E olha como o jardim tá bonito. Tem muitas outras flores que eu quero mostrar pra vocês. Mas olha que linda essa flor, não me canso de mostrar para vocês. Junto com essa coloração roxinha, junto com a coloração rosa da Bougainville. Olha se não fica um espetáculo. Não, tá linda aqui em cima dessa minha mesinha. Olha que charme, gente, essa mesinha de jardim. Para quem quiser saber onde eu comprei essa mesinha, eu vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Para quem quiser ter uma mesinha dessa aqui no jardim também, para deixar assim o nosso jardim mais bonito. E como deixa o jardim bonito e aconchegante. Esse tom de branco aqui, ele destaca bastante o jardim. E olha esse céu, gente, eu tava olhando o céu agora. Apesar de estar nublado, olha como ele tá bonito. Como fica legal com as flores, gente. Olha só esse céu. Tá lindo, né? Essas nuvens tá formando um trabalho muito bonito no céu. Olha que bonito. Como ficou bonito o jardim hoje com esse céu. Apesar de estar nublado, tá super bonito. O que vocês acham, gente? Hoje tá um dia lindo, né? Apesar de estar assim nublado, mas tá bonito. Eu quero mostrar as imagens bem devagarinho para vocês poderem apreciar toda a beleza das flores. A azulzinha ainda tá bem florida, tá muito bonita. Tem uns mosquitos aqui me mordendo, porque ultimamente tá tendo bastante mosquito aqui. Olha só, gente, a azulzinha também tá bem floridinha. Tá em cima aqui desse meu pedestal. O gengibre azul já tá acabando a floração dele. Ontem eu limpei o pedestal, passei um pouquinho de água sanitária com sabão em pó. É a primeira vez que eu limpo ele, fazia bastante tempinho já que eu tenho ele. Mas ficou bem mais branquinho, né? Deixa eu mostrar de longe. Olha que bonitinho. Super combina com a mesinha aqui do jardim. Olha só que legal que fica. Ficou bonitinho, né, gente? Eu gostei bastante. Deixa eu mostrar a flor pra vocês de pertinho, a flor da azulzinha. Depois eu quero mostrar as rosas, gente, do arco. Como tá bonita aquelas rosas do arco ali. Faz um tempinho já que tá florescendo, eu tô mostrando pra vocês, porque tá durando bastante a floração. Ela tá soltando vários botões e tem bastante botões pra abrir ainda. Quero mostrar de pertinho aquela rosa ali, que tá muito bonita. É uma rosa bem grande, gente, tá super bonita. Deixa eu mostrar essa florzinha pra vocês. Esse aqui é a azulzinha. Olha que gracinha a florzinha, gente. É um azul bem forte. Apesar de ser pequena a flor, ela fica assim bem bonita, bem visível, porque as folhas verdinhas e esse tom de azul aqui bem forte, bem bonito, gente. Olha que legal. E dá bastante flores, floresce durante bastante tempo. Olha só que bonitinha.
Eu amo essa florzinha. Até tô tentando fazer novas mudinhas dela. Essa aqui já é muda da muda da muda. Desde que eu comprei faz muito tempo, já faz anos, gente. Então já fiz várias mudas. Ela já muda da muda da muda. E tô fazendo novas mudinhas, depois quero mostrar pra vocês. Quero mostrar também essa trepadeira aqui que tá cheia de botões, que é a Ipomeia rubra, que tá tomando conta aqui da minha parede. E olha só que bonitinha a flor, gente. Começou a abrir as primeiras flores. É um tom de rosa bem forte, bem bonito. Tem esse pólen aqui, ó, que solta um brilho. Olha que bonito. Dá até um brilho na flor. A mamangava ama essa florzinha. O beija-flor também é uma das flores que ele mais gosta. E tem muitos botões, gente. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Olha só, meus amigos, a Ipomeia rubra tomou conta da minha parede. Em um ano ela fica daquele tamanho. Após a floração, eu sempre faço uma poda drástica nela. Deixo só os galhos principais e olha como tá linda. Gente, os mosquitos estão me atacando aqui. E eu tô gripada, vocês não reparem a minha voz, eu tô um pouco gripada, às vezes eu tenho que parar o vídeo pra espirrar. Fui cumprimentar, gente, fui cumprimentar uma amiga que tava gripada e não deu outra, peguei gripe. Olha, não é fácil. 2 vezes que eu cumprimentei ela, eu pensei, não, agora eu não vou escapar. E peguei gripe mesmo, e tô bem gripada. Tô bem gripada. Mas olha só, gente, ela vai ficar toda rosinha, aquela parede lá vai ficar muito bonita. Tô olhando aqui se os mosquitos não estão me mordendo. Porque hoje tá meio nublado e tá dando bastante mosquito pra cá, ó. Olha isso. Não sei se esse aqui era uma mosquinha ou era um mosquito. Acho que era um mosquito. Então essa é a Ipomeia rubra, que começou a floração dela, que floresce agora durante o outono, às vezes parte do inverno. Deixa eu mostrar os botões, gente, pra vocês verem como tá carregada de botões. Olha só que bonitinha. Olha só esses botões. Olha isso, vai ficar lindo, lindo aqui, né? Porque olha só a quantia de botões que tem. Quando começar a abrir esses botões, então vocês aguardem os próximos vídeos. Vai ficar bem legal o jardim. E ela tá bem comprida, olha só. Tá quase alcançando no chão. E isso que eu cortei alguns galhos dela. Isso que eu cortei alguns galhos. Gente, tem um mosquito me mordendo. Tô tentando escapar desse mosquito. Não tá tendo jeito. Olha só os botões. Quem ama flores, isso aqui não é lindo? Até os botões são bonitos, né, gente? Olha isso. Que bonitinho. Esse aqui, ó, quase abrindo, ó. Deixa eu mostrar uns que estão mais... Ó, esse aqui tá mais grande. Esse aqui quase abrindo. Aqui tem mais outra aberta. Olha só, que bonita. Então essa é a Ipomeia rubra, se você quer alimentar os beija-flores aí durante o outono. Ipomeia rubra é uma ótima opção. Linda, linda. Aqui eu tenho o jasmim, gente. Esse jasmim aqui floresce durante o ano inteiro. Esse aqui é o jasmim asa de anjo. Olha só, o perfume dele tem que chegar bem pertinho para sentir, é um perfume mais delicado. Se você tem um pouco de alergia a perfume, que não gosta de um perfume muito forte, pode ter esse jasmim aqui no jardim, ó. Tem a flor até bem grande e floresce praticamente o ano todo. Esse meu não tá muito florido porque eu tô cultivando ele na forma arbustiva, então eu corto bastante os galhos dele, porque ele, na verdade, ele quer ser mais uma trepadeira. Mas eu cultivo ele como arbusto, mas assim também fica bonito, só que floresce menos. Se você cultivar como trepadeira, ele vai dar mais flores. Olha os botões. Agora deixa eu mostrar pra vocês essa rosa linda, gente, olha só. É enorme essa rosa, muito bonita, bem perfumada. Ai, uma delícia o perfume dela, gente. Muito, muito perfumada. E olha como combina com as buganvílias ali atrás. Essa buganvília tá dando um show aqui no jardim. Deixa eu matar os mosquitos. Essa buganvília tá dando um show no jardim, gente. Olha só. Depois eu quero mostrar pra vocês aquele cólios lá atrás. Como tá bonito naquele vaso. Aquele vaso lá é tipo uma taça.
É um vaso de barro muito bonito, quero mostrar pra vocês depois. Ele tá simplesmente, eu acho que é o momento mais bonito dele. Mas essas rosas aqui, gente, ó, tem bastante rosas ali em cima. E é uma rosa bem grande, perfumada. E combina muito com a buganvília, é quase da mesma cor, né? Então, deixa eu filmar devagarinho aqui, porque eu quero que vocês apreciem toda essa beleza aqui, gente. A gente tem que apreciar enquanto dura, né? Porque daqui a pouco vai terminar, daqui a pouco vai estar bem frio aqui em Santa Catarina, daí vai vir outras flores bem diferentes para me mostrar para vocês. Então eu quero que vocês apreciem bastante, porque daqui a pouquinho, gente, não vai ter mais essas flores, vai ser outras flores que vão estar aqui. A flor da satina já tá ficando feia, já tá acabando a floração, tem que fazer a poda dela. Olha só, gente, eu tô simplesmente apaixonada por essa buganvília. Essa buganvília aqui eu tenho mais ou menos já faz uns 10 anos. Então, após a floração, eu sempre faço uma poda bem drástica nela, deixando mais o galho principal. E olha como ela tá linda, gente. Olha as minhas rosas. Deixa eu filmar mais aqui pra cima. Deixa eu ver se vai pegar reflexo. Pra vocês verem as outras rosas ali em cima. Mas mais de longe lá, como eu mostrei pra vocês, assim, mais de longe, ó, dá pra ver melhor, né, gente? Porque de pertinho dá muito reflexo. Deixa eu ver, tem várias rosas ali. Deixa eu ver, tem 2, 4, 5, 6, 7... Ah, acho que tem umas 10 rosas ali. 10 rosas bem grandes. Essa rosa, ela não dá em cachos, né? Às vezes ela dá em cachos. Mas é mais assim uma rosa sozinha mesmo, porque são rosas grandes, né? Geralmente essas rosas bem grandes, elas não dão em cacho. Mas tem um cacho lá com 3, ó. Com 3 rosas lá em cima. Deixa eu ver se eu aproximo. Ah, 3 rosas. Eu tô simplesmente apaixonada por essa buganvília. As buganvílias, gente, elas deixam o jardim da gente super alegre, porque a floração delas é super intensa, super bonita. Olha só isso. Isso não é um colírio para os nossos olhos. Olha que bonito. E olha só, gente, as minhas petúnias da janela não estão mais ali. Elas já estavam morrendo, faz mais ou menos 1 ano que eu tinha elas ali. Tenho daquele vaso ali, mas eu quero plantar novas petúnias com vocês lá. Então aguardem que nós já vamos plantar novas petúnias lá na janela. Ontem eu lavei a janela, lavei tudo ali, porque com as petúnias ficava mais difícil, né, de fazer isso. Olha só, gente. Não é lindo, não é um colírio para os nossos olhos? Olha a florzinha dela. A borboleta ama essa florzinha. Olha que linda. Como não mostrar essa beleza para vocês? Olha isso. A floração é muito intensa. Ah, deixa eu mostrar para vocês a flor dela quando tá começando, ó. Essa aqui é a flor dela quando tá começando. Até parece um laranja, ó. Ela tá transformando a folha em bráctea, né? A folha em flor. Ela fica assim meio alaranjada, depois ela vai se tornando rosa, até se tornar esse rosa lindo aqui, ó. E ali em cima tá cheio de novas flores, olha, como vocês podem ver. Tudo laranjinha lá em cima, ó. Elas vão ficar dessa cor aqui, ó. Aqui tem bastante. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha só. Ó, tá vendo? Elas vão crescendo, crescendo, até se tornar assim, ó. Até se tornar nessa cor bonita aqui. E delas, quando elas já estão prontas, elas abrem a florzinha, ó. Quando elas estão nessa cor aqui, elas começam a abrir as florzinhas. Esse aqui não abriu ainda, ó. Aqui já abriu 2. Agora eu quero mostrar pra vocês aqui embaixo do pergolado, quero mostrar aquele cólios, gente, como tá bonito aquele cólios. E olha esse vaso que eu ganhei da minha amiga. Minha amiga aqui do YouTube mandou de presente pra mim. Olha como tá bonito meu vaso, gente. Dá um charme aqui nesse começo desse pergolado. E aqui, ó, como eu falei pra vocês, essas mudinhas aqui da ametista, todas elas eu fiz. Aqui tem em torno de 4 mudinhas, gente. Ela já tá florescendo e eu plantei aqui. Ai, gente, agora tem um barulhinho aqui no jardim. O vizinho tá fazendo barulho ali. Mas olha que bonitinhas, já estão florescendo, ó. Quando elas ficarem bem grandes, vai ficar bem legal ao redor desse vaso. Eu plantei uma mudinha desse lado aqui também, só que essa aqui tá sem flores. Então, deixa eu mostrar pra vocês agora esse vaso de cólios, gente. Olha que bonito. É uma taça, mas os cólios já estão tomando conta
Deixa eu mostrar bem pra vocês. Olha que legal. Tem dois tipos de cóleos aqui. Tem um bem vermelhinho e um da flor assim, da folha mais trabalhada, com duas cores. E tá cheio de florzinha também. Olha só que bonito, gente. Que grande que tá. Esse cóleos aqui já teve mais debilitado, já foi atacado por cochonilha. Mas olha só, agora ele tá bonito. Olha esse vermelho aqui, gente, como é bonita a folha dele, como é bonita essa cor. Então eu tenho essas duas cores aqui. Esse aqui já tá com florzinha, mas eu sempre tiro a florzinha pra ele durar mais tempo. Diz que dura mais tempo a gente tirando a florzinha, né? Mas a florzinha também é bonitinha. Aqui teve algum bichinho que andou comendo. Mas olha só, tá bem bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês desse lado aqui, que é o lado que ele tá mais bonito, gente. Olha só. Olha que legal. Eu plantei uma mudinha ali no chão também, tá bem bonitinha já. Mas esse aqui do vaso tá um charme. Tá marcando a entrada aqui desse pergolado. Esse vaso com cóleos. E esse jarro aqui que eu ganhei da minha amiga. Muito bonitos, né? Deu um toque especial aqui nesse pergolado. Ficou bem legal. Então aqui tá meu caminho, que breve vamos fazer algo diferente lá atrás. Aguardem que logo logo vai ter algo diferente aqui nesse meu caminho. Aquela lá atrás, que é a Justiça Vermelha, ainda tá bem florida. Logo logo vai estar um arbusto enorme, porque ele alcança até uns 4 metros de altura. Aqui tem algumas flores ainda da Bela Emília, só que essa noite caiu um orvalho bem forte, né? Ou uma chuvinha, não sei, ó. Tá bem molhada. Então, gente, olha só que dozinha minha janela sem as minhas petúnias, mas chegou a hora de trocar elas já estavam morrendo, né? Então, tava bem debilitada, tava feio já. Então, eu fiz uma limpeza, lavei aquela janela ontem, lavei a parede ali. E aquele meu suporte, ele é de ferro, gente, olha só. Bem bonitinho, né? Se vocês quiserem saber onde eu comprei também, eu vou deixar aqui na primeira descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Mas aqui, gente, como eu moro numa cidade pequena, eu não encontro um vaso bonito assim, ó, de petúnias pronto já. Então eu tenho que fazer as mudinhas desde pequenininha. Eu tenho que plantar elas bem simples, bem pequenininha, pra ir ficando bonita. Então eu tenho que fazer elas ficarem bonitas aqui no meu jardim. Então, tudo aqui no meu jardim eu compro de mudinha, assim, bem feinha. E tento fazê-las ficarem bonitas. Como a ametista aqui, gente, ó. Então, eu comprei uma mudinha feinha, pequenininha. E essa aqui já é muda, né? Muda da outra que eu comprei. Então, aqui no meu jardim eu tenho que fazê-las ficarem bonitas aqui. Porque não tem a opção de comprar um vaso bonito. Vocês lembram quando eu plantei aquela lá do vaso, gente? Olha como tá bonita. Né? Então ela tá bem bonita, faz alguns meses já e tá bem lindo aquele vaso. Eu quero mostrar de pertinho pra vocês. Então olha só, eu plantei aqui 3 mudinhas pequenininha, né, bem debilitadinhas, e olha como tá bonito, gente, como tá colorido esse vaso. Tenho 3 cores de petúnias aqui, tem essa aqui que é dobrada, olha que bonita essa aqui dobrada. Tem 2 dobradas, tem essa na cor escura e essa aqui mais um rosinha bem clarinho, quase um lilás, né? E essa aqui, que eu não sei o que é isso aqui. Puxado para um laranja, um rosa meio puxado para um laranja. Muito bonita. E eu plantei 3 mudinhas bem pequenininha. E olha como tá bonito. Me conta aqui se na cidade de vocês conseguem comprar um vaso já pronto de petúnia, gente. Porque aqui eu não consigo. Não tem. Eu quero mostrar para vocês as que eu comprei. E ainda, eu acho que eu comprei o quê? Deixa eu ver, eu comprei 4. E ainda ficou só mais umas 2 lá, gente. Então, a opção é muito pouca aqui pra mim na minha cidade. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Esse aqui é o meu suporte, olha que bonitinho. De ferro. Com pintura eletrostática. Bonitinho, né? Então, vamos plantar agora novas petúnias. Pra gente colocar aqui nessa janela e deixá-las bonitas. Fazê-las ficarem bonitas, né? Porque aqui é assim, a gente compra as petúnias bem pequenininhas para elas ficarem, se transformarem assim com o tempo. Olha que linda a minha barléria. Tá dando um show aqui, né? Essa aqui é a barléria.
Olha só. Muito bonita. Então, gente, mas é gostoso, né, a gente fazer a flor ficar bonita assim no jardim da gente, a gente comprar uma mudinha pequenininha, elas ficarem bonitas. Então, os vasos que eu tinha ali na janela, eu vou usar os mesmos. Eu lavei eles. Ah, eu tô com a voz bem fanha, né, porque eu tô gripada. Dei uma lavadinha, eles não ficaram perfeitos, né, mas tá bom. Dei uma lavadinha neles ontem. Eles têm 3 furos aqui embaixo. Eu não vou fazer drenagem, porque eu vou deixar, fica embaixo do beirado da casa, então não chove nelas. Então não preciso fazer drenagem. Eu só vou colocar a terra mesmo. Será que eu consigo deixar essa flor aqui, gente? Não sei se eu consigo. Não sei se dá. Acho que ela vai atrapalhar, né? Não, até que não. Vamos ver se dá. Essa mesa não vira. Então, vamos colocar a terra aqui. Eu uso terra pronta já para flores. Então, gente, eu fui ontem na floricultura. Como eu falei para vocês, tinha bem pouca opção. Porque ultimamente também as floriculturas aqui, elas estão dando mais valor para aqueles jardins assim, de mais plantas ornamentais, como fênix, bromélia. Plantas assim mais fáceis de cuidar, né? Então eles não têm muitas flores assim. Então muitas vezes eu tenho que comprar pela internet. A maioria das flores que eu tenho aqui eu compro pela internet porque eles não dão valor assim, muito às flores, né? Mais plantas ornamentais que não dão flores, que são mais fáceis de cuidar. Porque a vida tá bem corrida também, né, gente? E essas plantas que dão flores, elas dão muito trabalho. Todo dia eu tenho que estar aqui no jardim fazendo alguma limpeza, alguma coisa, porque elas dão bastante trabalho. Então aqueles jardins prontos é o que as pessoas estão escolhendo hoje em dia, que é mais fácil de cuidar, né? Que você vai lá, só roça grama, corta algumas folhas e já tá bom. Então tem bem pouca opção aqui pra mim, mas eu quero mostrar as mudinhas que eu comprei pra vocês. E deixa eu falar da terra, gente. Da terra, eu uso terra pronta, assim, que já vem com o pacote fechado. E o moço que me atendeu na floricultura falou pra mim que... Deixa eu lembrar bem o que ele me falou. Que tinha pouca opção lá, até das petúnias, porque o produtor, gente, perdeu muitas mudas, porque ele comprou uma terra, e essa terra, ela não veio boa, veio com alguma praga, que matou todas as mudinhas dele. Então, por isso que é bom a gente comprar já essas terras prontas, que vem empacotada, porque tem floricultura que vende, que tem terra para vender, mas aquela terra tá lá no chão da floricultura. Que nessa floricultura que eu vou, eles têm terra para vender, mas aquela terra, eles que preparam, tá lá no chão. Então tu vai lá comprar, eles pegam e botam aquela terra no pacote, mas pode vir também aquela praga que tá lá naquela floricultura, né? Pode vir alguma praga que tá lá na floricultura e acabar, no fim, infectando o jardim da gente. Essas terras prontas tem no mercado, você compra no mercado, pode ser de qualquer marca, sendo para vasos e floreiras, né? Terra para flores. Você compra até no mercado, tem. Então ele me falou que o produtor perdeu muitas mudas, por isso que ele tinha poucas opções de petúnia, gente. Não tinha muitas petúnias. Deixa eu mostrar pra vocês as petúnias que eu comprei. Então, as petúnias são assim, são mudinhas pequenininhas assim, que eu tenho que transformar num vaso, como eu mostrei pra vocês, bonito. Então, são petúnias bem pequenas, né? Uma mudinha... Mas também quando a gente compra mudinha assim, gente, dura mais no jardim da gente, né? Então, as petúnias que eu comprei foram 4 petúnias, deixa eu ver. Então, tem mais uma aqui, ó. Eu vou plantar 2 petúnias cada floreira, por quê? Porque elas crescem bastante, elas se ramificam bastante. Então, eu vou colocar 2 petúnias por floreira. Deixa eu ver. Eu vou colocar essa bem roxinha e essa aqui, né, com a borda branca. E vou colocar essa com a borda branca. Só tinha essas opções de cores, gente. Só tinha essas 3 cores aqui. Roxinha com a borda branca e a branca. Eu enchi a floreira, coloquei terra aqui até a metade.
E eu não botei drenagem porque eu falei pra vocês, porque elas ficam embaixo do beirado, não vai cair chuva nelas. É eu que vou controlar aqui a água que eu vou colocar nelas. Mas no verão, gente, eu tenho que molhar de 3 a 4 vezes até as petúnias, porque o verão é muito quente e elas precisam muito de água. Então eu coloquei só até a metade, por quê? Porque eu não vou botar muita terra, porque se mais adiante eu quiser colocar um pouquinho mais de terra, ou se eu quiser também, deixa eu ver, acho que eu vou dar mais uma afundadinha. E se eu quiser colocar também um humus de minhoca, algum adubo, vai ter espaço, não vai ficar a floreira muito cheia. Ainda vou fazer mais um buraquinho, ó. Porque elas vão crescendo muito, gente, elas ficam muito pendentes. Então, é interessante você esperar um pouquinho para colocar mais terra depois quando elas estiverem maiorzinha, que daí elas vão crescendo muito, elas precisam que você coloque um pouquinho de terra, porque elas vão ficando muito ramificadas. Então, quero plantar, deixa eu ver. Quero plantar uma dessa aqui e essa aqui. E a branquinha. Depois eu quero plantar a roxinha. Porque eu comprei duas dessa aqui, né? Com a bordinha branca, porque era a opção que tinha. Daí eu até perguntei pro moço da floricultura, tá, mas essas mudinhas que eu tô comprando agora não veio com praga, né? Porque o produtor lá, como perdeu muitas mudas, ele disse, não, essas aqui estão boas. Só que falta, né? Mas pode acontecer, né, gente, de alguma morrer, pode acontecer. Eu tenho que repor novamente as mudas aqui das petúnias. Mas vamos ver, tomara que pegue direitinho. Mas agora tá mais fresquinho, né? Então fica mais fácil para elas não morrerem. Essa época agora é uma época boa para plantar petúnia, porque não tá muito quente, né, gente? Então ela não vai sofrer tanto, ela vai pegar melhor. Corre menos o risco dela acabar morrendo, porque se a gente planta quando a temperatura, né, o tempo tá muito quente, eu já perdi petúnia. Eu plantei outra petúnia com vocês quando tava bem calor e acabei perdendo. Ela não resistiu, porque ela já é mais frágil, né? Uma mudinha, e acabou não resistindo. Então assim vai ficar bem bom, que com o tempo eu vou acrescentando terra aqui. Acrescentando mais um pouquinho de terra, ou um humus de minhoca. Apertar bem a terra para ela ficar bem firme. Depois eu quero mostrar pra vocês como ficou aqui, ó. Vai ficar uma altura bem boa de terra. Ai, essa gripe não tá fácil. Não tá fácil. E aqui as petúnias, como ficaram bonitas as petúnias ali na janela, gente. Eu amei, eu quero ver se coloco mais petúnias aqui no jardim, porque as petúnias são flores que florescem o ano todo. O ano todo vocês viam aquela minha janela ali cheia de flores, né? Ai, tô fazendo sujeira aqui. Socorro. O certo era ter um vasinho que tá tirando essa terra. Olha só, já tá bom de terra. Daqui mais uns dias, quando ela crescer um pouquinho mais, eu pego e acrescento mais um pouquinho de terra. Então, agora eu já tô me preparando pro inverno frio, porque ela floresce durante o inverno todo, né? Bem linda, fica muito bonita aqui no jardim. Então, quero ver se a hora que a floricultura estiver mais, quero ver se eu planto mais vasos de petúnias. Ficou assim, ó, vocês podem ver que sobrou bastante espaço e ela ficou bem enterradinha. Então, conforme ela vai crescendo, eu vou acrescentando um pouquinho de terra, dá pra colocar um pouquinho mais de terra. Agora eu quero colocar ali na janela, quero mostrar pra vocês. Então, eu vou colocar esse vaso aqui na janela pra depois preparar o outro vaso de petúnia. Vamos colocar aqui. No começo vai ficar feio, né? Mas com o tempo, gente, com o tempo vai encher de petúnias lindas ali novamente. Então, vamos preparar novamente o próximo vaso de petúnias aqui. Agora eu peguei
Essa terra já tá terminando, mas eu peguei um vasinho pra mim tirar a terra do outro vaso ali, do outro pacote de terra. Vai ficar mais fácil. Esse pacote aqui tá cheio. Eu comprei Sampatins também, gente. Porque a Sampatins, ela também floresce o ano inteiro, gente. Então é uma ótima opção para o inverno. Principalmente para você que mora no local frio como o meu, que é mais difícil a gente ter flores. Petúnias e Sampatins florescem o ano inteiro, em abundância, gente. Com muitas flores. Então vale muito a pena plantar Sampatins e petúnias no jardim. Pra vocês terem flores o ano todo no jardim. Assim, pegando com um vasinho fica melhor, né? Faço menos trabalho. Já começaram a cortar grama aqui, gente, os vizinhos. Pode ser que tenha um barulhinho aí de cortador de grama. Então, vou apertar um pouquinho essa terra. Vou fazer o mesmo jeito que aquele lá, vou deixar bastante espaço para depois eu colocar um pouquinho mais de terra com o tempo. E vocês viram aquele meu vaso de petúnias como tá florido e bonito, né? Como tá bem grande. E elas vieram assim de mudinha, gente. Bem... Ai, que sujeirada, socorro. Eu vou ter bastante coisa pra limpar. E elas vieram assim de mudinhas pequenininhas, assim, ó. Né? Que a gente faz ficar bonita no nosso jardim, com o nosso cuidado, né? Adubando. Isso é gostoso, né, gente? É gostoso ver a planta crescer assim e florescer no nosso jardim. Vou apertar bem a mudinha para ela ficar bem fixa na terra. Quase pronto. Ah, eu quero mostrar pra vocês os mudinhos de Sampatins que eu comprei também. Comprei 2 mudinhas. É bem simples. E eu quero comprar um vaso pra preparar a Sampatins, pra ela ficar aqui nesse local quando assim que terminar a floração. Então já vou começar a preparar um vaso pra ficar aqui em cima dessa mesa. Então eu já comprei aquelas Sampatins ali pra preparar ela. Preparar ela pra ela ficar aqui. Apertar bem pra ficar bem fixa na terra. Começou então a limpeza dos pátios aqui, começou o barulho de roçar grama. Ai, 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 acabou o nosso barulhinho dos pássaros, né? Então tá pronto aqui, gente. Olha, já quero mostrar de pertinho pra vocês. Pra vocês verem como ficou. Mas logo elas vão crescer e vão ficar lindas. Vocês vão ver. Tem que molhar elas agora. Vão tudo suja. Mas é bom, né? As mãos de jardineiro nunca ficam muito bonitas, né, gente? As unhas nunca ficam tão bonitas. Mas eu uso as minhas unhas assim curtinhas mesmo. Eu gosto de usar elas curtinhas. Quando eu deixo elas compridas me dá agonia. Ai, tem um beija-flor bem aqui, gente, ó. Bem aqui em cima, na epomeia rubra. Foi embora. Então ficou assim a minha janela, gente. Não tá bonito como tava, né? Mas vocês vão ver que eu vou transformar elas em petúnias lindas como essa aqui do vaso. Quando eu plantei, essa do vaso também era assim, pequenininha. Mas com o tempo vocês vão ver que elas vão encher, gente, essa janela. Vai ficar lindo aqui.
Eu quero fazer também vasos de sampatins com vocês. Olha só, deixa eu mostrar sampatins pra vocês. Elas vão ficar lindas assim, ó. Como essa aqui. Aqui são as mudinhas de sampatins que eu comprei. Ó, também não são mudinhas bem desenvolvidas. Tem que desenvolver elas aqui no jardim. Então, comprei uma rosa clarinha. É quase um lilás, né? E uma rosa escura. É o que ele tinha. Aqui eu tô fazendo muda de azulzinha, gente, ó. Cortar um galinho 15 a 20 centímetros. Tô fazendo muda de azulzinha. Tô fazendo muda de sampatins. Essa aqui é uma mudinha de petúnia que eu tô fazendo, que eu tirei ali do vaso que eu tinha. Tinha uma mudinha que tinha caído sementes, né? E eu coloquei aqui pra ver se ela pega bem. Essa aqui eu consegui tirar só o caule, mas acho que não vai dar certo. Ficou só um pedacinho. Acho que não vai dar certo aquela ali. Deixa eu mostrar outras sampatins que eu tenho, ó. Que eu também comprei mudinha pequenininha, como aquela ali. E ela já tá se transformando, olha só. Tá ficando bem bonita. Ó, vai ficar um vaso bem cheio, bem bonito. Lá em cima, naquele vaso lá, eu tenho uma vermelha. Aquela vermelha lá foi eu que fiz de galho, gente. Ela passou por um tempo bem complicado, né? Eu achei até que ela ia morrer, mas tá dando certo. Tá ficando bonita, olha só. Essa aqui é vermelha. Essa tá ficando bonita. Essa aqui foi eu que fiz de mudinhas de galho. Olha só que flores bonitas aqui. Pena esse barulho, né? Eu vou deixar para plantar as mudinhas de sampatins no próximo vídeo. Eu vou comprar um vaso bonito para colocar aqui para plantar aquelas sampatins, se quero mostrar para vocês. Então aguardem o próximo vídeo, gente, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou plantar as sampatins no próximo vídeo, até porque eu esqueci de comprar o vaso para plantar ela. Então eu vou deixar para plantar o próximo vídeo com vocês. Quero ver se eu escolho um vaso bonitinho para colocar aqui, para substituir essa aqui, né, gente? Porque daqui a pouco a floração dela vai terminar e a gente tem que ter um novo vaso bonito para colocar aqui. Então agora eu quero fazer uma limpeza aqui porque ficou meio sujo. Tem que lavar essa mesinha novamente, porque tá complicado, né? Sujou bastante. Mas ficou super bom o paver aqui embaixo dessa mesinha, né, gente? Porque agora a gente pode sentar com tranquilidade aqui. Fica bem bom. Bem bom mesmo. Acho que ficou até bonitinho. Combinou com a brita, a cor do paver também combina bastante, né? Ai, é pesado esse vaso, gente. É super pesado. Porque é um vaso de barro. E a planta tá enorme, né? Tá bem grande. Então, fica um pouquinho pesadinho. Que sujeira aqui, gente. Que sujeira. Tem uma sujeirinha. Eu tenho que podar também o gengibre azul. O certo é podar ele mais pro final do inverno. Mas como eu tenho uma outra flor que vai florescer ali, tá pertinho dele, vou ter que limpar com água essa mesinha, porque sujou bastante. Como tá pertinho dele, daí eu quero podar pra ele florescer melhor. É uma azaleia que eu tenho ali pertinho do gengibre azul. Que já acabou a floração, então já dá pra podar. Já dá pra fazer a poda. Algumas folhas aqui no chão também, da hipomeia rubra. Mas tá linda essa minha hipomeia, né, gente? Tá muito bonita. Tá muito bonita, vai ficar bem cheia de flores. Vai ficar bem legal. Acho que eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado no bota-terra pra não fazer tanta sujeira, né? Ai, ai, ai. Deixa eu tirar um pouquinho dessas folhas aqui, ó. Tinha um beija-flor aqui, parece que eu ouvi o barulho das asinhas. Cai um pouquinho de folha aqui. De vez em quando tem que dar uma varrida.
também tá uma enorme, uma trepadeira, né? Tá bem grande. Como ela é vigorosa, gente. Depois de bem estabelecida, ela cresce bem rápido. Como eu falei pra vocês. Após a floração, eu faço uma poda bem drástica nela. Eu deixo só os galhos principais. E olha como ela fica grandona, bonita. Vou aproveitar esse saco aqui pra colocar as folhas. O jardim voltar a ficar arrumadinho novamente. Mas tá bonito, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Uma inscrita me perguntou. Essa aqui, gente, é a lobelia azul, ó. Eu consegui fazer mudinha dela. Então, ela tá ficando bonitinha. Eu tinha a lobelia azul junto com as petúnias. Então, logo, logo vocês vão ver esse vaso aqui, ó. Então, esperem, gente, que vocês vão ver esse vaso aqui lindo, cheio de flores azuis. Esperem pra vocês verem. Aqui a gente transforma as mudinhas, assim, em lindas flores bem floridas, como essas outras aqui. Então, eu deixo aqui no cantinho, onde ela pega sol. Logo, logo vai ficar bem bonita.